Olá, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse momento abençoado, concedido por Deus, o Deus das maravilhas, o Deus que louvamos, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por a criação do mundo e todas as coisas que o Senhor nos permite usar, as maravilhas que o Senhor nos permite usar. E adoramos a Ti, Pai amado, pela salvação em Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito por nós, pela minha salvação, salvação de cada um que já conhece o Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus. Meu nome é Pastor Davidson Dias de Freitas, né? Eu sou o Pastor Davidson de Freitas, pelo YouTube. E gostaria de, antes de iniciarmos o assunto de hoje, que vocês se inscrevessem aí embaixo. Quem não é inscrito, clique em inscrever-se, acione as notificações, da maneira que você achar, todas, algumas, né, que você reserva. E o like é muito importante para que o YouTube nos dê a projeção, não minha, mas da palavra do Senhor, para que chegue aos confins da terra, como diz a palavra. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem abençoada, como sempre, né? Chama Ressuscita-me, Senhor. É uma mensagem que está lá em João 11, do versículo 1 ao 45. Essa mensagem, todo mundo conhece, é a ressurreição de Lázaro, maravilhosa. A mensagem onde, com certeza, o maior milagre de Jesus. Por quê? Estava envolto uma situação de amizade com a pessoa que ia ser ressurreta, né? Depois de 4 dias já no sepulcro, Jesus vai ressuscitar. Mas o que nós temos que falar? A ressurreição de Lázaro é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Nós podemos reconhecer nitidamente o poder de Jesus sobre vida e morte. Podemos também identificar as diversas situações que acontecem em nossas vidas e confrontá-las com a morte. Pois só assim o Senhor Jesus poderá realizar o milagre da ressurreição. Nossa morte física, nossa morte espiritual ainda. Muitas pessoas morrem primeiro, nós vamos morrer um dia, e ficam mortas espiritualmente. Né? Não conseguem se projetar, não conseguem resolver os problemas, permanecem mortas. E eu acho que se continuarmos a existir, que essas ideias, essas áreas da nossa vida não morram, nós vamos gastar todas as nossas forças sem solução alguma. E o nome de Jesus Cristo não será glorificado através das nossas vidas. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos reconhecer que Jesus Cristo é o autor da vida e da morte. No caso aí, a morte de Lázaro e depois a ressurreição. Jesus Cristo é o autor da ressurreição de Lázaro. Nós dividimos o assunto, é muito grande, está lá em João 11, capítulo 11, versículo do 1 ao 45. Como são muitos versículos e o tempo nosso não é tão grande, nós vamos dividi-lo, né, e vamos falar e transcrever, né, como sempre eu faço, de acordo com o conteúdo que nós fomos apresentados. Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver cinco situações encontradas por Jesus durante a ressurreição de Lázaro. Aconteceram 5 fatos distintos. Então, primeiro, está lá nos versículos de 1, 3 a 6 desse capítulo 11. Jesus fica sabendo da doença e morte de Lázaro. Está lá. Ou seja, Lázaro adoece, a notícia chega até Jesus, que no mesmo instante revela que a situação não acabara em morte. Né? Não acabara e não acabará em morte. Ele já adverte. A situação não vai acabar em morte. Então vamos ver lá.
No versículo 1, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. No 3 nós vamos ver. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. No 4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Continuando 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No 6, no entanto, quando ouviu falar de Lázaro, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então essa é a primeira parte. Segunda parte, Jesus vai ao encontro da família de Lázaro, estará nos versículos 7, 8, 14 e 15. Vamos ver quando o fato aconteceu. Jesus estava no final do ministério, já bem conhecido, e estava sendo perseguido em algumas regiões de Israel. Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, como Marta e Maria, moravam na cidade de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. 3 quilômetros. Então nós vamos ler agora no 7, no capítulo 11, versículo 7, está lá. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. No 8º, eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? No 14, então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E no 15, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então nós vimos até Jesus já sabendo, tomando conhecimento e indo até onde Lázaro estava. A terceira parte, Jesus conforta a família de Lázaro. Está lá nos versículos 17 a 29 do capítulo 11 de João, que nós estamos lendo. Vou ler direto, até no 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Na quarta parte, que nós estamos dividindo, Jesus amava Lázaro e suas irmãos Marta e Maria. Olha que interessante. Jesus amava a pessoa, amava Lázaro, a Marta e a Maria, que eles eram irmãos. Amava essas pessoas. Então ele ia fazer um milagre na pessoa que ele amava. E entrar toda a parte emocional como entrou. Toda a parte, né? Que é diferente fazer um milagre, como Jesus na Bíblia toda fez vários milagres, mas emocionalmente estava investido e revestido emocionalmente de emoções que ele talvez não reconhecesse e nem soubesse que ia acontecer. Está lá nos versículos 32 a 36 e no 38 a 42. Chegando ao lugar, no 32 em diante, onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria falou a mesma coisa que Marta havia falado: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Continuando, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se.
ao ver chorando, no 33, ao ver chorando Maria e os judeus que todo mundo chorando, que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E perguntou no 34, onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou, está no 35. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Continuando no 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. No 39, tirem a pedra, disse ele, determinou. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E no 42, eu sabia que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então vamos ver quais foram as atitudes de Jesus nessas circunstâncias diferentes que eu falei, emocionalmente envolvido. Então vamos ver, qual que é a primeira atitude? Jesus chora. Jesus chora. Ao ver o choro de Marta e Maria, Jesus também chorou pela morte de Lázaro, mostrando assim que ele se comove com a dor alheia, se importa e sofre junto, e a dor das irmãs de Lázaro o comoveu. Entrou a parte emocional, de conhecimento, de amizade, né? E deu também a parte espiritual de Jesus diante daquela situação diferente, né, do milagre em pessoas conhecidas. Ele manda tirar a pedra, ele determina tirar a pedra. Se tinha uma pedra no sepulcro, manda tirar a pedra. No momento anterior ao milagre da ressurreição, Jesus pediu para tirar a pedra, significando que precisamos ir até onde há morte em nossas vidas e remover o que pudermos com as nossas próprias mãos. Então Jesus, como Lázaro estava morto, né, ele mandou tirar a pedra, tirar o obstáculo que separava Jesus de Lázaro. E, como sempre, né, Jesus fazia, agradece publicamente a Deus, levou as mãos a Deus, para mostrar ao povo que estava presente, dizendo que crescem que ele era enviado de Deus. Então Jesus, sempre quando ia fazer o milagre, ele levava as mãos a Deus, que já tinha conversado com Deus, graças a ti dou, Senhor, por essa oportunidade, seja feita a tua vontade diante desse fato. Tal. Jesus colocava na mão de Deus, mas ele sabia o que ele ia fazer. Né? Então ele agradece publicamente para quê? Para as pessoas que estivessem presentes, crescem que ele era o enviado de Deus. E agora, no 5 e último, Jesus ressuscita Lázaro. Está lá no 43 ao 45. 43 em diante, né? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creio nele. Está no 45. Então, quais foram as atitudes de Jesus nessa circunstância diante a execução dos atos, né, que iam verdadeiramente ressuscitar Lázaro? Jesus ressuscita Lázaro, primeira atitude, no 4º dia. Jesus chegou 4 dias após a morte de Lázaro. Os judeus acreditavam que a alma partia do corpo no 4º dia. Então, na perspectiva de Maria e Marta, o caso estava encerrado. Né? A morte levou Lázaro e não havia nada, entre aspas, né, que alguém pudesse fazer a respeito. Então, Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, porque exatamente, né, os judeus acreditavam que a pessoa no 4º dia já tinha ido embora, estava morto. Né? Primeiro, olha que circunstância interessante. Primeiro, Jesus chama Lázaro. Depois de Jesus, desenrola Lázaro. Isso aí, né,
como se diz, ao chegar na boca do túmulo, Jesus ordenou que tirassem a pedra, em seguida bradou para que Lázaro saísse do túmulo. Olha que interessante. E por fim, pediu que retirassem as ataduras sobre ele. Então houve uma inversão de procedimento, né? Nós podemos, logicamente, aprender com Jesus que houve uma inversão. Não seria tirar as ataduras, as pessoas ir lá tirar e depois ressuscitar? Mandou ele sair todo cheio de atadura, todo cheio de enrolado em faixas. E depois, né, ele saiu, Lázaro saiu vivo, né, vivo, e retirou as faixas. O que eram as faixas? As coisas que prendiam Lázaro na morte. Então Jesus primeiro tira Lázaro da morte, todo enfaixado, e depois retira as faixas que o prendiam. Vamos ver, nós podemos aprender com esse procedimento. Muitas vezes em nossas vidas devemos primeiro ouvir o chamado de Jesus. Primeiro vamos ouvir o chamado. Ele chamou Lázaro, saia, né? Venha para fora. Lázaro, venha para fora. Então, na nossa vida, o que fizemos, primeiro nós temos que ouvir o chamado de Jesus. É o que nós sempre fizemos, né? E depois ordenou Jesus que retirassem as faixas, as ataduras sobre ele. Assim, com essa versão de procedimento, podemos aprender com Jesus. Muitas vezes, nossa vida devemos primeiro ouvir o chamado de Jesus para depois pedir que Ele nos desenrole e nos retire as faixas que nos envolvem por acharmos que somos pecadores demais e por diversos outros motivos. Então, essa é uma situação ímpar, né? Então, qual que é a conclusão que nós já temos nessa história? Você vê, nós vimos, Jesus saiu, foi ao encontro da família, foi ao local onde Lázaro estava enterrado, estava dentro do sepulcro, né? Retirou Lázaro, libertou Lázaro e ressuscitou Lázaro. Então, dessa história podemos tirar uma lição. Existem áreas em nossas vidas que precisam experimentar a morte, logicamente, áreas, né? Para que Jesus realize o milagre da ressurreição, glorificando o nome dele. Então, existe área em nossas vidas, né? Nós vamos falar, nós vamos orar para pedir várias áreas em nossa vida, né? Várias coisas que não agradam a Deus, que estão acontecendo em nossas vidas, que nós devemos primeiro, né, experimentar a morte nisso aí, para que Jesus glorifique. Agora, se continuarmos a insistir que essas áreas não morram, vamos gastar todas as nossas forças sem solução alguma e permaneceremos distante do nome de Jesus e suas maravilhosas bênçãos. Glória a Deus até agora. Então vamos agora fazer aquele apelo para que todos possam fazer uma reflexão, apelo e reflexão. Você tem permanecido distantes da maravilha de Jesus? Primeiro apelo. Segundo, você está morto espiritualmente, enrolados em faixas do pecado, se apostatado da sua fé na Igreja de Jesus Cristo e ausente da presença de Deus em sua vida? Então, 3 situações: distante da maravilha, morto e afastado, né? Afastado da presença de Deus. Então, a primeira coisa, busque de Jesus que Ele ressuscite você e o livre da morte eterna. E a outra, aceite Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor e mude sua história para melhor. Glória a Deus, aleluia. Nosso momento de oração, vamos fechar os olhos. Coloque as mãos onde você achar que deva colocar, para a honra e glória do Senhor, né? Vamos refletir essa mensagem. Queremos, Senhor, Deus dos exércitos, Deus das maravilhas, queremos te louvar, Senhor, e agradecer pela vida de cada um que está aqui ouvindo essa mensagem, Pai, da ressurreição de Lázaro, aquele que já estava morto há 4 dias. Senhor, Deus dos exércitos, nós colocamos cada um que está diante de Ti nesse momento, a minha vida, a vida de todos. Deus, se existe situações, existem em nossos corpos, em nossa mente, em nosso espírito, em nossa alma, Deus, partes mortas, que precisam de serem ressurretas, que haja ressurreição. Deus, nós clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai à presença de cada um que está ouvindo agora essa mensagem. Senhor Deus,
livra-os de todo e qualquer espírito de morte, ó Deus dos exércitos, livra de tudo aquilo que está afastando as pessoas distantes do Senhor, todos aqueles que não estão em comunhão contigo, ó Pai amado, aqueles que se desviaram, aqueles que estão apostatados da fé na igreja de Cristo, aqueles, ó Deus, que não estão, ó Deus, sentindo a tua presença, que te buscam, mas não recebem, porque, ó Deus, estão em pecado. Livra-os, ó Pai, conforme cada um que está colocando diante do teu altar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Livra, Senhor, livra-nos, ó Pai, da morte eterna. Livra, ó Deus, aqueles que estão ainda enrolados nos pecados, enfaixados em pecado, presos nas armadilhas do diabo. Livre-os, ó Pai. Abençoa aqueles que precisam de saúde, de paz, de harmonia no lar. Ó Deus, precisam de emprego, restauração, de tudo aquilo que foi perdido ao longo dos tempos, ó Pai. Livra, Senhor, e abençoa a vida de cada um, ó Deus dos exércitos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, se você gostou, vai aí embaixo, dá um like, e fala obrigado, Senhor, por essa mensagem. E nós louvamos a Deus e agradecemos cada pessoa que está aqui presenciando e participando desse momento. Glória a Deus, aleluia. Um sorriso para Jesus, aquele que está abençoando as nossas vidas.